E como é que tá essa sensação agora de aposentadoria, de não ter mais aquela rotina de acordar, treinar, se concentrar e jogar? Como é que foi essa transição aí? Boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui, um privilégio a sua presença, obrigado. Boa tarde a todos, satisfação aqui revê-los. Ex-goleiro agora, me adaptando ainda, quando chamam de ex-goleiro, como você falou, ainda é diferente ouvir isso, né? Mas é uma coisa que eu já vinha me preparando há um tempo, fortalecendo isso na minha cabeça, pensando nessa possibilidade, desde a minha saída no Curitiba, na verdade. Naquela época, ainda na minha coletiva de despedida, citei essa possibilidade, né? Expliquei na época questões pessoais, de saúde com a minha esposa. E teve essa possibilidade na época de eu parar. Dentro do Curitiba mesmo, chegamos a conversar nessa possibilidade de fazer essa transição com o atleta René Simões na época. Mas já como eu tinha decidido sair do clube para ir para Floripa por essas questões particulares, então já que eu ia voltar para Floripa, eu voltei para o Figueirense, que foi o clube que, como você citou, comecei a despontar nacionalmente, tem uma história bonita também lá. Voltei para lá e joguei esses 2 últimos anos, onde final do ano passado, pensando bem, cheguei a tomar essa decisão finalmente de encerrar, mas acostumando fora de campo agora, dentro do clube em outra função. Eu até brinquei aqui agora há pouco, agora estou trabalhando mais quando eu era goleiro. Antes eu treinava e ia para casa, agora não, gente, continuando no clube, cuidando de várias situações, me adaptando, trabalhando junto ao Marco Aurélio Cunha, que é o nosso executivo lá em São Paulo, que com certeza está me ajudando muito nesse processo e que vou aprender bastante com ele lá dentro nessa nova função. Você acha que as lesões atrapalharam essa reta final? Aceleraram o processo? Aceleraram, hoje fisicamente eu ainda estou bem, teria condições aí de jogar mais um tempo se quisesse. Tive possibilidade de outros clubes, o próprio Figueirense tentou me convencer até o último momento de parar agora, mas como eu falei, é uma questão que eu já vinha pensando há algum tempo, e essas 2 lesões e o ano difícil principalmente que tivemos ano passado, então um desgaste mental já, né, de tanto tempo de carreira, muita coisa passada, o último ano muito desgastante. Então a minha decisão mesmo foi uma decisão mais de um desgaste mental, né? Quando a cabeça já não está querendo mais, então não adianta forçar. Acho que foi o momento ideal, paro bem, em alto nível, e agora seguir em frente fora das 4 linhas. O Paulo Roberto Falcão, ele tem uma frase que diz que o atleta profissional de futebol morre 2 vezes, e a primeira delas é na aposentadoria. O sentimento é por aí mesmo? É por aí, porque é uma decisão muito difícil, né? A gente faz isso a vida toda, desde criança, acostumado todo dia, treinamento, né? Essa rotina. E por mais que a gente se prepare, fortaleça isso na cabeça, mas quando chega a hora realmente de anunciar, no dia seguinte, não, hoje, como você falou, sou um ex-atleta, é difícil, né, esse momento. Mas a gente sabe que uma hora chega, os ciclos se encerram e, como eu falei, foi o melhor momento e estou com a cabeça bem tranquila quanto a isso. Janaína Castilho está com a gente também, né, pelo nosso VMix. Jana, o Wilson está aqui, pergunta para o Wilson. Jana. Oi, Wilson, tudo bem? Muito prazer falar com você, né, de volta agora aqui para Curitiba. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua passagem pelo Curitiba, esse sentimento também, né, de ter saído do clube, porque você virou um ídolo aqui para a torcida, né, enquanto você estava na meta coxa branca, depois, né, vieram outros goleiros, mas é uma posição muito difícil também de você conseguir se firmar, né, a hora que você consegue uma titularidade, manter ela. Acho que a posição de goleiro é uma posição cruel também, que requer muita dedicação, concentração, constância para você poder conquistar, né? E queria que você falasse um pouquinho dessa ligação com o Curitiba, um jogo que te marcou, o melhor momento que você passou por aqui, que não foi só defendendo a meta, mas também fazendo gol, né? Satisfação, Janaína, prazer falar com você novamente.
E Curitiba, para mim, não tenho palavra para descrever, né? O carinho que eu tenho pelo clube, gratidão, esse torcedor que sempre me abraçou. E mesmo passando muitos momentos difíceis dentro do clube, né? Peguei uma época de muitas dificuldades, principalmente fora de campo, financeiramente falando. Hoje eu fico feliz vendo o clube se reestruturando, né? Vivendo um novo momento. Estrutura física, cada dia que eu vejo imagens, o quanto vem crescendo, e espero que se organize, né, os processos, a mentalidade fora de campo cada vez mais, para que possa manter uma constância, né, de voltar à Série A esse ano e brigar sempre por coisas melhores, que é o que esse clube, essa torcida merecem. E como você falou, na minha posição, é uma posição ingrata, muito cobrada. O torcedor coxa branca é um torcedor muito exigente. A gente sabe o quanto é difícil vestir uma camisa como essa, pesada, né? E eu acho que isso influencia ainda mais, né, com esse carinho que eu tenho com o torcedor. Soube ver a dedicação no dia a dia, a constância, né, uma regularidade, mesmo nos momentos difíceis que passamos, sempre reconheceu. Então acho que isso valoriza ainda mais a minha passagem aqui no clube, né? Sempre fiz o meu melhor dentro de fora de campo, e eu fico muito grato com esse carinho, esse reconhecimento por esse tempo que eu estive aqui. Você virou batedor de pênalti oficial do Curitiba, né? Num bom período, fez gol de cabeça, inclusive eu narrei esse gol aí contra o Rio Branco, né? Como é que foi? Como é que é a sensação para o goleiro marcar um gol, hein, Wilson? Porque normalmente você fica lá, toma o gol, vê a torcida adversária, os adversários comemorando, né? Que deve ser a pior sensação para um goleiro, né? Se olhar o sucesso do adversário, assim, balançando a sua própria rede. Mas você também foi um cara artilheiro, né? Fez muitos gols de pênalti, foi artilheiro, batedor oficial. Fez esse gol de cabeça aí contra o Rio Branco, que foi decidir um jogo, inclusive, né? Como é que é essa sensação para o goleiro fazer um gol, hein, Wilson? É diferente, uma sensação muito boa, né? O goleiro fazer o gol, Eu sempre, desde novo, eu tinha essa característica de trabalhar bem com os pés, jogar bem com os pés, bater bem na bola. Fiz gols na base no Flamengo. Eu vim do futsal, peguei a transição no futsal, onde os goleiros começaram a jogar com os pés. E eu sempre participava muito disso, jogadas de falta, escanteio, sempre muito usando a minha qualidade. Eu sempre era um dos artilheiros dos times que joguei no futsal. E felizmente eu pude trazer isso para o campo. Peguei essa transição também no campo, né, onde se passou a exigir o goleiro trabalhar com os pés. E essa questão de bater pênalti é uma coisa que foi acontecendo. Eu sempre fui treinando, nunca forcei nada, sempre falei que minha primeira preocupação era defender, que eu acho que o goleiro tem que pensar primeiro em defender, sua obrigação. Mas foram coisas que aconteceram naturalmente por onde passei. Foi um momento difícil também, né? O Curitiba estava errando muitos uma sequência pênaltis. De pênaltis perdidos, e foi assim no Figueirense, e foi assim aqui também. Eu bati o primeiro naquela decisão contra o Belgrano, né? E onde muita gente não esperava. Eu lembro até hoje o Carpegiani ali na reunião, né? Na decisão ali, antes de falar os cobradores. Aí foi falando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Wilson. Eu lembro que ele falou quinto Wilson, todo mundo olhou assim pra minha cara, sem entender. Aí deu tudo certo, e a partir dali, na sequência, né? A gente teve uma sequência de pênaltis perdidos, ele acabou me colocando. E esse gol de cabeça, um gol especial, além de ser diferente, por ser de cabeça, né? Foi o único que você fez de cabeça? Foi o único, né? Goleiro para fazer gol de cabeça é quando tá no desespero, aquele último lance vai para a área. Né? Mas foi especial principalmente porque foi o dia do jogo, foi uma homenagem para o Krieger, de 50 anos dele de serviço prestado ao Curitiba. Ele entrou em campo com a gente e tudo. Aí depois do jogo que eu fiz aquele gol, muitos torcedores me agradecendo por ter feito aquele gol, por não manchar o jogo de homenagem para o Krieger com uma derrota. Teria sido derrota, né? Teria sido 3-2. 3-2 para o Rio Branco. Foi 3-3. Ficou muito marcado por isso também para mim.
Eu narrei esse gol aí, foi um emocional, assim, fez no apagar das luzes ali, né? Tipo, era teve bola, até um outro gol que tentaram atribuir ao Wilson, mas foi do William Matheus, né? Foi na Copa do Brasil. Um empate, você lembra disso? Narraram o Wilson, todo mundo narrou o Wilson e tal. Parnaíba, exatamente. A imagem na transmissão parecia muito. A imagem não pegou. Nem eu também na hora sabia se tinha sido meu ou não, eu trombei ali, e depois o William falou que eu estava sendo eliminado pelo Parnaíba. Estava sendo eliminado. Empata ali naquele lance. Aí empatou e conseguimos passar de fase. Pode falar. Não, eu ia falar dessa partida contra o Belgrano, né? Fala. Eu já ia mudar de assunto. Bom, então vou aproveitar aqui, vou na esteira dessa partida, já que você comentou isso. Foi a partida mais marcante tua com a camisa do Coritiba e talvez na tua carreira, porque ali naquela disputa na Argentina, jogo em Córdoba, lá no Mário Kempes, o Coritiba tinha uma chance de classificar. Era você defendendo 2 pênaltis e marcando o último gol. E foi o que aconteceu. Você defendeu, marcou e teve torcedor, inclusive, que tatuou essa cena, né? Quando você sai comemorando com a bola nas mãos. Tive muitos momentos, né, emblemáticos aqui no clube, né? Vários. Mas esse aí eu acho que foi um dos principais, se não o principal, com certeza, por tudo que envolveu, né? Aquela competição. Perdemos o jogo em casa, segundo lá, saímos, perdemos, viramos, levamos para os pênaltis. E uma decisão por pênaltis, como você falou, eu com essa responsabilidade de ter que pegar os últimos, converter, né? Foi uma partida marcante para o Coritiba, uma vitória fora do país. E quando eu defendi aquela última bola, eu acabei encaixando e levantei a bola virado para a nossa torcida. E o PH tirou aquela foto que ficou muito marcada realmente. Então é um momento assim muito marcante que eu tenho aqui no clube. O PH fugiu hoje, inclusive? Fugiu, né? Tá de folga. De folga. Você tá com uma camisa Trilha do Futebol, Wilson. Você virou embaixador do Trilha do Futebol. Né? Descobri hoje, inclusive, que é do Vinícius Crivellaro. Um abraço pro Vinícius. Conta um pouquinho desse projeto, né? Que é um projeto focado em ajudar a evolução de jovens, né? Que buscam virar profissional, né? Focando nesse trabalho com os pais. É verdade, projeto que eu conheci no ano passado, eu vinha acompanhando pelas redes sociais e vi no ano passado assistir uma palestra, me apaixonei pelo propósito do projeto, do Vinícius Crivellaro, né, como você citou, um projeto voltado para os pais, mães responsáveis por jovens que sonham um dia ser jogador de futebol. E a gente vê muitas vezes os pais, né, que acabam pressionando muito a garotada, né, jogando uma responsabilidade em cima. Um pai que quer transferir o sonho dele para o menino, ou aquela família que vê a salvação financeira da família, opção, né? E esse projeto tem esse intuito de orientar os pais em todos os quesitos para que ajudem, potencializem os meninos, né, para que consigam se tornar atletas um dia e, se não conseguir, se tornarem seres humanos, pessoas melhores. Então, um projeto fantástico que, além disso, de toda essa orientação, ele proporciona também aos atletas competições, onde eles vão vários observadores de clubes pelo país, oportunizam os meninos. Hoje são mais de 300 atletas em clubes pelo país que saíram já desse projeto, um até já alcançou a seleção brasileira de base. Então, hoje eu sou embaixador do projeto, ajudando a levar o projeto para Santa Catarina, para ajudar a garotada em Santa Catarina com esse projeto e expandir cada vez mais para ajudar os jovens que sonham de ser jogador de futebol. Então, além dessa orientação para os pais, que é extremamente importante, tem também a questão de buscar oportunidade para os jovens. Isso. Eles têm o canal no YouTube, né, onde os pais se tornam membros, e toda segunda-feira eles têm uma live ao vivo com o Vinícius, cada dia falando sobre um tema, né, temas que interessam aos pais, vários, em todos os segmentos. Periodicamente ele faz essas competições, tem uma marcada já para o final desse ano, se não me engano, que vai contar com mais de 5 mil atletas. Já tem uma palestra e uma competição em Itajaí, onde antes das competições sempre tem palestras. O Diego Ribas vai fazer uma palestra, que é um dos parceiros do projeto também, e eu vou estar junto, participando, fazendo palestra, e bate-papo com os pais, né, tirando várias dúvidas. E essas competições também
cada competição dessa, vários atletas são captados para fazer testes em clubes pelo Brasil. E até entrando nesse assunto, Linha, a gente sempre fala aqui muito dessa parte cognitiva, muito da parte educacional no geral do futebol brasileiro. A gente está abaixo do futebol europeu, no geral. E essa estrutura familiar muitas vezes ajuda muito nisso, né? Como é que foi para você lá no começo da sua carreira no Flamengo? Para mim, eu tive uma estrutura familiar muito boa, graças a Deus, né? Meus pais sempre me ajudaram muito, incentivaram. O importante é esse incentivo, né? Me deixar livre para se é isso que eu quero ou não, né? E dar o suporte que eu necessitava, né? Muitas vezes com dificuldades. Você nasceu em Santo André e foi para o Rio de Janeiro jogar futebol? Fui novinho para o Rio de Janeiro. Eu fui, a princípio, com meu pai, foi a trabalho. Eu fui com 3 anos de idade para o Rio de Janeiro. Nossa. E aí, assim, depois a gente morava em Caxias, é uma longa história. Meu pai sofreu um acidente, a gente teve que mudar para um apartamento com elevador, que na época ele ficou 2 anos de cadeira de rodas. Aí, nesse apartamento que eu comecei a brincar de jogar ali com os amigos e acabei indo para o clube do bairro, cheguei no Flamengo e a coisa começou a acontecer. Isso com 10 anos de idade. Então sempre me ajudaram muito e acho que a questão é muito importante. Os pais, né? Essa semana mesmo lá do Figueirense, subimos um menino do Sub-17 para o profissional, que estava sendo assediado por vários clubes. E a primeira coisa que eu fiz, além de conversar com o atleta, né, explicar a situação, chamei os pais para conversar, para conhecer a família, saber, né, como é no dia a dia. Acho fundamental isso e vou fazer esse trabalho também lá no Figueirense, que é muito importante para ajudar esses meninos. A gente tem o Ademir Lobo e o Eduardo Machado. O Ademir Lobo em Londrina, Eduardo Machado lá em Maringá, na Rádio Jovem Pan News. Ademir Lobo, a sua pergunta aí para o Wilson, por favor. Pois não, boa tarde, Wilson. Prazer em tê-lo aqui na Jovem Pan News. Deixa eu mandar um abraço para o Clóvis, que está nas ruas de Londrina, acompanhando toda a programação da Jovem Pan News e curtindo o nosso bate-pronto. Agora, Wilson, nós sempre tivemos bons goleiros no futebol brasileiro, né? E você é de uma geração de muito sucesso. Paraná gosta muito, aprovou muito seu trabalho, valorizou muito o seu trabalho como goleiro de ponta com a camisa do Coritiba. E aos 40 anos você para de jogar futebol, exatamente na idade do Fábio, ali perto do Cássio, Rogério Ceni, que também parou um pouco antes, o Everton. Como é que você se espelhou em alguém para se transformar no goleiro que você foi ao longo da sua carreira e como é que você vê a safra brasileira de goleiros, porque o Brasil sempre foi muito bem servido de goleiro, não é, Wilson? Boa tarde. Eu, quando iniciei a jogar com 10 anos de idade, na época, em 1994, época de Copa do Mundo, Tafarel naquele auge, naquele início, o Tafarel foi com certeza a minha principal inspiração, né? Cresci depois, fui pro Flamengo e cresci vendo o Júlio César ali dentro da Gávea, aprendendo, observando muito, e depois quando eu fui subir pro profissional, tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, um profissional espetacular, uma qualidade incrível e merece tudo que ele conquistou na carreira. E na minha safra também, crescendo ali, vendo muito o Rogério Ceni, que foi um dos principais aí a incentivar, né, os goleiros a jogar com os pés, a bater falta. Foi uma coisa que eu tive durante a minha carreira também. E ele com certeza foi uma grande inspiração. E a safra hoje no futebol brasileiro dos goleiros, a gente está muito bem servido. Sai Ederson, Alisson, entra outros com muita qualidade. O Everton passou um período aí de grande, né, potencial, ajudando a seleção. Hoje a gente vê outros surgindo, o Bento muito bem, Léo Jardim agora no Vasco está fazendo um ano espetacular, que acabou sendo convocado ontem também pela primeira vez. Então a safra brasileira aí está muito bem servida e cada dia aparece mais e mais goleiros com muita qualidade. O Coritiba está botando um goleiro de 18 anos para ser titular, né? Verdade, mas um grande potencial aí, né, surgindo no futebol brasileiro. Fico feliz de vê-lo hoje, né, vestindo a camisa do Coritiba. O Morisco, que eu tive a oportunidade de treinar com ele algumas vezes, até troquei uma ideia com ele uma época, que ele veio me perguntar sobre situações que tinha sondagens de clubes, veio perguntar como que era, o que eu achava melhor. E na época que eu treinei com ele,
eu falei para pessoas dentro do clube que o Morisco era o goleiro da base ali, de todos que eu já tinha visto, que era o goleiro que eu tinha visto com mais potencial e mais qualidade técnica. E hoje ele está mostrando que eu tinha razão. Está demonstrando aí um goleiro de grande potencial, um jovem ainda, né, que vai oscilar, vai amadurecer muito ainda. Então é passar confiança. Ele também tem uma cabeça muito boa, de vez em quando eu converso com ele. E saber, torcedor principalmente, saber que vai oscilar e nesse momento passar confiança, que com certeza está surgindo mais um grande goleiro aí do futebol brasileiro. O Eduardo Machado aí em Maringá pergunta para o Wilson. Edu. Alô, Wilson, um abraço para você, muito prazer falar contigo. Eu tenho duas, se o Linha me permite. Você tocou nesse assunto do Rogério Ceni e você tem outra semelhança com o Rogério, não só em jogar bem com os pés, né, Wilson, mas também a questão de você sempre se manter no mesmo time, nunca ficou pingando de time em time, você sempre teve sequência. Por exemplo, no Coritiba foram 7 ou 8 temporadas, né? No Figueirense você também teve uma sequência bem grande. O quanto que ter essa sequência de sempre permanecer no mesmo clube ajudou na sua carreira? Porque a gente pode perceber que no futebol atual, muitas das vezes o jogador já joga num time pensando às vezes em sair para outro, ou pensando até numa Europa, ou às vezes até mesmo num caso de necessidade, aí é emprestado para outro clube. Tem jogador que joga em 2 ou até 3 clubes na mesma temporada. O quão isso te deu qualidade à sua carreira, você permanecer, ter sequência longa nesses times que você passou, principalmente no Figueirense e no Coxa? Boa tarde. Eu fico feliz, né, que eu consegui manter essa sequência nos clubes que passei. Sempre priorizei ficar o máximo possível, escrever uma história, deixar um legado, né? E como eu falei anteriormente, a posição de goleiro é uma posição muito, muito cobrada, e conseguir isso nos clubes que eu passei, acho que demonstra que eu consegui realizar bons trabalhos, manter uma regularidade. E fico muito feliz com isso, mesmo em alguns momentos, em alguns clubes, né, tendo possibilidade de sair, principalmente nos momentos mais difíceis. Mas eu sempre, nos momentos mais difíceis, eram os momentos que eu mais queria ficar. Eu sempre pensei, não, agora não vou sair agora. O clube está nesse momento, eu quero ficar, quero ajudar a reconstruir, a subir, a melhorar. Então foi assim, principalmente no Curitiba, né, em todo esse período que eu passei, vendo que gente de dentro do clube perguntava para mim, pô, o que você está fazendo aqui? Você merece coisa melhor, merece ir para outro lugar. Mas não, eu quero ficar aqui, eu gosto daqui, quero ajudar. Então foi uma coisa que eu sempre tive em mente, e acho que isso valorizou muito, ainda mais a minha carreira, escrever essas histórias bacanas nos clubes que eu passei. Janaína, mais não, uma e também pergunta. tem outra. Pois não, fala, tinha duas, né? Desculpa, Linhares. Vai lá, não, vai sim, lá. é que eu tinha, em relação até uma curiosidade a respeito até de vestiário, porque querendo ou não, o Wilson teve esse destaque como batedor de pênalti. Eu queria saber dele o seguinte, como que era isso no vestiário? Tinha uma certa, entre aspas, concorrência, algum atacante, alguém falava, pô, o Wilson tá tirando a nossa oportunidade de bater pênalti, de fazer os nossos gols, ou era, ufa, ainda bem que temos o nosso batedor, estamos garantidos com o Wilson? Como é que era isso no vestiário, com outros concorrentes também nas cobranças de pênalti, Wilson? Se tinha atacante que achava melhor, ufa, porque não tinha essa responsabilidade, eu espero que não tenha acontecido, né? Não, mas sempre foi muito tranquilo, né? Nunca tive problema com ninguém. Como eu falei, sempre aconteceu naturalmente. Passei a ser o batedor depois de que muitos perderam. Lógico que às vezes o atacante, né, fica meio chateado, poxa, mas eu sou atacante. Mas foram coisas que não foram forçadas, e eu sempre deixei bem claro também. Às vezes alguns brincavam, falavam, eu não vou treinar, o Wilson que bate, né? Que é a questão de ídolo, a torcida gosta, ninguém vai tirar, ninguém vai bater de frente. E eu sempre procurava falar, não, treina, continua treinando, não é porque hoje eu sou batedor, amanhã você pode bater, eu posso perder um dia, ou posso, dependendo da situação, falar para você bater em vez de eu ir bater. Sempre incentivei a continuar também treinando, que poderia precisar. Então sempre foi uma questão muito tranquila, e internamente
Nunca tive problema quanto a isso. Você perdeu um só, né? Aqui perdi 2. No Coxa? É. Lembro contra o Toledo. Contra o Oeste, Esse Toledo e o Oeste. pegou. Esse do Oeste tava o campo tudo alagado, um lamaçal ali, o meu pé congelado, não tava sentindo meu pé. Não dava para bater da maneira que eu sempre batia, que se eu batesse daquela maneira eu ia... Tava com medo de escorregar, aí fui tentar virar o pé e acabei batendo fraco, mas já tava 2-0, já final do jogo, acabei perdendo também. É uma sensação ruim, né? Perder um pênalti. É ruim, né? É ruim, aí fica mais visado ainda pro seu goleiro. Porque aí, quando tá fazendo, é tudo bonito. Ah, tá bem, continua. Mas aí se perde, aí sempre tem os que falam, também quer inventar, quer botar o goleiro pra bater, e não sei o quê. O Sabino, né? O Sabino perdeu um pênalti, que ele tinha aquela passada. Todo assim, mundo gostava, aí quando perdeu... Quando perdeu a primeira, foi mandaram ele embora do time, né? Firulento, nunca mais bate. Aí comemoraram quando ele foi embora né? Jogar lá no Recife. Faz parte. Torcedor é Janaína, emoção. uma pergunta a mais aí pro Wilson. Então, Wilson, queria ver se você consegue avaliar pra gente como é que tá esse momento do Coritiba, porque o time vai ter um baita desafio aí pela frente, que é a Série B, né? Buscar retornar para a Série A, e tá tendo um planejamento um pouco diferente esse ano, né? O Guto tá oportunizando mais os garotos da base agora no estadual, né? O Lucas Ronier, o próprio Pedro Morisco, né, que está sendo titular, teve o Thiago Azaf, que já jogou, o Matheus Dias, enfim, 11 jogadores da base já foram utilizados. Qual que é a importância de dar cancha para esses garotos, né, que são talentos, né, são revelações aí do clube, para encarar um campeonato brasileiro mais adiante? Como eu falei anteriormente, eu vejo o Coritiba se estruturando, dentro de campo e fora principalmente, né, melhorando a sua estrutura, hoje com um investimento alto, né, mas também a gente viu ano passado que questão de investimento não garante nada, infelizmente o maior investimento da história do clube, o time acabou caindo, mas agora é manter esse planejamento, manter a estrutura. Eu estou acompanhando o trabalho aí, que eu sempre acompanhei, na verdade, só não vejo os jogos quando realmente eu não consigo, quando eu estava jogando ou algum compromisso. E eu fico muito feliz em ver, né, oportunizando bastante a garotada, muitos já se destacando. Tem uma estrutura de atletas contratados, experientes, para dar esse suporte para a garotada. E é importante para o clube, para o seu futuro, para o crescimento desses atletas. E com certeza estão todos sendo avaliados para quando chegar o brasileiro, ver com quem pode contar realmente para o maior objetivo no ano, que é voltar para a Série A e voltar forte, estruturado, com essa meninada também mais experiente, valorizada, e com certeza o Coritiba vai conseguir dar uma sequência, se estruturar para não ficar nesse bate e volta e buscar conquistar coisas cada vez maiores daqui para frente. Wilson, minha pergunta vai muito na esteira do que você vinha falando sobre o Coritiba, porque você é um cara que conhece muito bem o clube, você passou por 3 diretorias diferentes, você ainda tem uma ligação muito forte com o torcedor, recebe muitas mensagens, troca ali, bate papo com o pessoal nas redes sociais e tudo mais. Eu queria saber agora, o Wilson como dirigente, o cara que vinha se preparando, como que você enxerga essa nova etapa do Coritiba, que agora se transformou em SAF, e se você como dirigente planeja um dia retornar ao Coxa? Essa nova etapa, né, eu não posso falar internamente por não conhecer os profissionais que chegam hoje, né? O que eu posso falar é uma SAF, né, com bom investimento para o clube hoje. Como eu falei, o clube precisa se organizar, se estruturar, né? Estruturar fora de campo, né? Os processos, né? Política, a gente sabe que envolve muita coisa. E não é por ser SAF, como eu falei, ano passado as coisas acabaram não acontecendo, por ser SAF que vai ser mil maravilhas agora. Continua tendo que se ter um planejamento bem estruturado, os processos bem definidos, né? Desde a base até o profissional, se organizar uma estrutura, que o Coritiba se fortaleça cada vez mais e melhore, né, os seus resultados dentro de campo. No meu futuro eu não tenho como falar, a gente sabe que o futebol é dinâmico,
hoje eu sou profissional do futebol fora do campo, como um coordenador técnico no Figueirense, e estou no mercado. Se eu voltasse um dia para o Curitiba, seria muito legal, um clube que eu tenho um carinho enorme, né? Conheço muita coisa, internamente falando, a história